E aí, galera, como eu tinha falado para vocês, né? Faltou dois exercícios, eu acabei deixando separado porque são exercícios complementares. Acho que com aqueles vocês já conseguem fazer a tarefa, tá? É, Mas enfim, esses dois aqui, esses dois exercícios também são importantes, que só para dar uma ampliada aí nos horizontes de exercício que a gente tem, beleza? Vamos lá, vamos começar pelo exemplo 3. Tá? Ele diz assim, ó, no circuito a seguir, qual é a resistência equivalente entre os pontos A e B? Então, os pontos A e B estão aqui. Esse é o ponto A e esse é o ponto B. Então, esse é um circuito bem interessante, né? Veja que entre os pontos A e B, o que, que eu tenho? Quando eu faço essa pergunta, você fala assim, bom, mas peraí, professor, para onde que está indo a corrente aí e tal? Nem vamos pensar nessa história de corrente aqui, tá? Questões desse tipo, em que você tem um circuito que não é muito comum, a forma como ele está apresentado, a melhor maneira de trabalhar seria você fazer uma transposição dele, ou seja, você tentar representar esse circuito novamente de uma outra maneira, de uma forma um pouco mais linear, tá? É, ou tem uma outra maneira também, uma outra coisa. A gente pode começar a se perguntar sobre alguns pontos desse circuito. Por exemplo, aqui eu vou até marcar com uma outra cor de laranja, tá? Veja que esse ponto aqui é o ponto B. E se eu olhar para esse outro ponto laranja aqui? Veja que entre esses dois pontos tem alguma resistência aqui? Não tem resistência nenhuma. Então, não há diferença de potencial. Então, eu posso dizer que esse ponto aqui também é B. Agora, se eu pegar entre esse ponto B e o ponto A, veja que tem um resistor de 20 ohms. Então, é... me desculpe. Veja que tem um resistor de 20 ohms, então há uma queda de potencial, há uma variação no potencial. Não posso falar que tem o mesmo potencial, obviamente. Mas se eu vier por esse caminho aqui, ó, tá, do circuito, vou até marcar por enquanto, tá vendo? Também não tem nenhum resistor. Não tem nenhum resistor. Então, esse ponto aqui eu posso dizer que é B. Eu faço a mesma coisa para esse outro ponto aqui, tá? Esse ponto aqui vai ter o mesmo potencial do B. E, por consequência, esse ponto aqui vai ter o mesmo potencial do B, tá? Olha só que interessante. Então, quer dizer que se eu for representar esse circuito de uma outra forma, né? Eu vou fazer o seguinte. Imagina que vem o circuito, aí eu tenho ponto A. Tá? Do ponto A eu tenho saindo quantos ramos? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. E desses 4 ramos sai um resistor de 20 ohms. Então tem um ramo que tem um resistor de 20 ohms, tem um outro ramo que tem um resistor de 20 ohms, tem um outro ramo saindo do ponto A, tá? Que tem um resistor de 20 ohms e mais um saindo com um resistor de 20 ohms. Você entendeu o que eu estou fazendo aqui? Eu estou representando de uma maneira mais linear. E para onde que vão esses ramos? Bom, esse primeiro ramo aqui que está na horizontal, ele termina onde? No ponto B. E o segundo? No ponto B. E o terceiro? No ponto B. E o quarto? Ah, todos eles chegam, vão até o ponto B. No... Ei, professor, esses resistores todos aí estão em paralelo. Nada mais é do que uma associação em paralelo de resistores, tá? Então a resistência equivalente entre os pontos A e B, tá? Veja que são 4 resistores iguais, todos iguais a 20 ohms. O que que a gente vai usar? Aquela regrinha que quando os resistores são iguais, né, e eles estão em paralelo, basta você pegar a resistência de um deles e dividir pelo número de resistores. Como a resistência deles é de 20 ohms, eu tenho 4 resistores. Quanto que dá a resistência equivalente nesse caso? 5 ohms. E é só isso, tá? É só isso. Já era. Beleza? Muito bem. Esse era tranquilinho, mas é só para dar um exemplo de circuito diferentão aí. Acabei de lembrar de mais um, que eu acho que vale a pena. Vale a pena a gente dar uma olhada, tá? Só deixa eu dar uma divisória aqui. Eu vou manter aqui porque daí o arquivo fica um só, beleza? Olha para esse circuito aqui, ó. Vou desenhar na mão, eu acabei de lembrar. Tá? Eu tenho 3 resistores, vamos supor que é R, R,
e R. Vamos supor R1, R2, R3, vai. Vamos deixar genérico aí, beleza? Deixa eu subir um pouco aqui. Aí dá uma olhada, ó. Uau! Uau! E aqui é o ponto A, e aqui é o ponto B. E vamos supor que seja feita a mesma pergunta do exercício do exemplo 3, ó. É, no circuito a seguir, qual é a resistência equivalente entre os pontos A e B? Tá? Olha só que interessante. Esse tipo de associação, o jeito que está desenhado, você fala, está um atrás do outro, eu acho que é em série, professor, é só somar. A resistência equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3. Será que é mesmo? Você viu esses fios aqui, ó, que não tem resistência nenhuma, tá? Que saem desse ponto aqui, ó, tem um que sai desse ponto aqui que eu vou fazer em vermelho. Dá uma olhada. E vem até esse outro ponto aqui. O que acontece aqui? Pois é, esse ponto aqui, note que ele tem o potencial igual do ponto A. E como esse ponto não tem esse caminho que eu coloquei em vermelho, não tem resistor nenhum, então não tem nenhuma queda de potencial até esse outro ponto. Eu posso chamar ele de A também. É um ponto que tem o mesmo potencial. Tá? Da mesma forma, eu posso chamar esse ponto aqui de B e, portanto, nesse caminho aqui, ó, chamar esse ponto de B. E aí? O que está acontecendo aí na verdade? Eu tenho entre os pontos, ó, entre A e B eu tenho R1, entre A e B eu tenho R2, entre A e B eu tenho R3. Então, na verdade, é mais uma associação em paralelo de resistores que só está representada de uma maneira um pouco mais chique, assim, digamos assim, vai. Tá? Olha aí, ó. Beleza? Então, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Já era. Basicamente é isso, tá? Beleza? Muito bem, vamos para o exemplo 4, então, para não ficar muito longo esse vídeo. Vamos lá, que o exercício 4 ele é o mais trabalhoso, mas é necessário que a gente pelo menos tenha contato com um desse tipo de exercício nesse momento. Depois vão aparecer outros. Vamos lá. Ai, me perdoem, a minha alergia tá atacada, gente. Muda a temperatura, a gente fica daquele jeito, né? Vamos lá. Exemplo 4. Os pontos A e B do circuito a seguir estão submetidos a uma diferença de potencial de 8 volts. Tá? Então, a DDP entre os pontos A e B não é 18, cara. É 8 volts. Beleza. Determine, letra A resistência equivalente entre os pontos A e B. E letra B, a corrente elétrica que passa pelo resistor de 1 ohm. Beleza? Então olha o circuitinho aí. É um circuito deveras complexo, digamos assim, né? Temos vários resistores, tem uma associação em paralelo ali, que abre em outra associação em paralelo, né? Como que a gente vai fazer? Bom, primeiro, se o circuito ele não tiver, digamos, muito é, confortável para você, o jeito que ele está representado, tá? A minha sugestão é sempre representar de uma forma que fique um pouco melhor para você ler ele, entendeu? Então eu tenho ali, ó, uma bifurcação no ponto A que sai na parte superior um resistor de 1 ohm que está em série, veja que está em série com um resistor de 7 ohms, certo? E na parte de baixo ele sai para uma outra associação em paralelo ali, ó, né? De dois resistores, um de 2, outro de 4 ohms, que está em série com um outro resistor de 2/3 ohm. Beleza? Muito bem. E aí, depois de terminada essa associação em paralelo maior aí, nós temos toda essa associação em série com um resistor de 0,4 ohm. E aí eu tenho o ponto B. Beleza? Gente, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é uma sugestão de uma maneira de interpretar melhor o problema, com mais calma, tá? Não é necessário você fazer isso, tá? Não é necessário. Muito bem, como que a gente começa? Então a gente sempre tem que pegar a parte mais específica do mais profunda do circuito e ir resolvendo ele. A gente tem que achar a resistência equivalente. Na letra A a gente tem que achar a resistência equivalente, né? Então vamos começar a resolver esse circuito pelos ramos dessa primeira, digamos,
associação em paralelo. Eu tenho esses dois ramos aqui, ó, certo? Tenho esse ramo 1 e esse ramo 2. Vamos começar pelo ramo 1 aqui. No ramo 1, essa parte que eu estou colocando pontilhado em vermelho, nós temos simplesmente uma associação em série, né, gente? É uma associação em série. Nós sabemos que quando resistores são associados em série, basta eu somar a resistência de cada um deles para achar o resultante. Então eu não vou nem fazer a continha, tipo, colocar ela mesmo, escrever, nem precisa, porque 7 mais 1 é 8. Então aqui nós temos um ramo que tem 8 ohms de resistência. Beleza? Vou anotar dessa forma. Agora, esse outro ramo aqui já é um pouquinho mais complexo, porque eu tenho uma associação em esse ramo aqui, essa parte aqui que eu estou agora colocando em amarelo, digamos assim. Eu tenho uma parte em paralelo, né? Em laranja aqui, ó, vou colocar, ó, tá vendo aqui? Eu tenho essa associação em paralelo que está em série com outro resistor. Então, primeiro eu vou calcular esse laranja, vou chamar de RP, resistência em paralelo, para depois somar com o 2/3 e achar a resistência desse ramo de baixo aí, tá? Então, vamos usar produto pela soma aqui? Nessa parte que está em paralelo, eu chamei de RP, esses dois que estão em paralelo de 2 ohms e 4 ohms, vamos calcular usando o produto pela soma. Produto 2 vezes 4 dividido pela soma 2 mais 4. Tá? Deixa eu puxar uma seta aqui para ficar mais claro que eu estou fazendo a conta. 2 vezes 4 é 8, 2 mais 4 é 6. Simplificando aí, eu tenho um resistor de 4/3 ohm. E eu não vou fazer a conta, digamos assim, e achar o valor, deixar o valor aproximado, né? Porque vai dar uma dízima, vai dar um valor irracional. Porque, veja, ele está em série com outro que é 2/3. Então, 4/3 com 2/3 fica fácil de somar, né? Beleza? A cada passagem, se você quiser, você pode ir representando, desenhando novamente o circuito, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, como eu sei agora que eu tenho... Opa, o que rolou? Ah, tá. Agora tá funcionando. Como eu tenho uma associação em série de um resistor de 4/3 ohm com outro 2/3, eu sei que a resistência desse ramo vai ficar 4/3 mais 2/3, que é 6/3, também conhecido como 2 ohms. Então eu sei agora que esse ramo de baixo, o ramo que eu chamei aqui de 2, né, tem uma resistência equivalente de 2 ohms, beleza? Como que fica o meu circuito então? Veja como o meu circuito está bem mais simples agora. Ó. Tem o ponto A, ele vem aqui, aí abre a associação em paralelo. Nesse ramo de cima eu tenho 8 ohms, enquanto nesse ramo de baixo eu tenho 2 ohms. Certo? E depois está tudo em série com aquele resistor ainda de 0,4 ohms. Entendeu o que eu estou fazendo? Eu dei uma simplificada no meu circuito agora. Aquele circuito anterior da questão se tornou esse que tem 3 resistores apenas. Agora ficou de boa, né? Por quê? Agora basta eu pegar e achar a resistência equivalente dessa parte que eu estou colocando como verde, certo? Beleza? Que é uma associação em paralelo. E depois eu vou somar com 0,4. Depois eu vou somar com 0,4, tá? Então eu vou fazer o cálculo aqui, ó, tá? Vou manter o códigozinho de cores aí, porque eu acho que fica melhor para lembrar depois. Eu vou fazer produto pela soma também. Então, eu tenho um resistor de 8 e outro de 2. 8 vezes 2 dividido por 8 mais 2. 8 vezes 2, 16, dividido por 8 mais 2 é 10. 16 dividido por 10 dá 1,6 ohms. Agora, olha só, gente. Eu tenho... Então, olha como é que ficou meu circuito. Vou desenhar de novo, tá? Vou desenhar de novo meu circuito aqui, ó. Desenhar aqui embaixo. Todas essas passagens, tá, gente? Por favor, não é obrigatório. Muita gente me critica porque fala que eu demoro demais para resolver a questão porque eu estou fazendo essas passagens, mas é porque eu estou ensinando e mostrando, dando, né, uma alternativa aí para a galera que está começando a aprender isso daí. Então, a associação em paralelo de 8 e 2 ohms resultou em um resistor de 1,6 ohms
que está em série com outro de 0,4 ohms. Agora já era, né, mano? Agora já era. A resistência equivalente vai ser quanto? Como está em série, basta somar. 1,6 mais 0,4. Resistência equivalente, então, dá 2 ohms. Muito bem. Beleza? Tranquilão, né? Fechou. Resistência equivalente, 2 ohms. Beleza? Você vai pegando o jeito, tá? O negócio é fazer bastante exercício. Eu vou tentar montar até uma listinha complementar com esse negócio de resistência equivalente para vocês treinarem, beleza? Tá? De exercícios fáceis até mais complicadinhos. Vamos para a letra B. Na letra B ele pede para calcular a corrente elétrica que passa pelo resistor de 1 ohm. Tá? Corrente elétrica que passa pelo resistor de 1 ohm. Veja que eu sei que a DDP entre os pontos A e B é 8 volts. E eu sei que a resistência equivalente é 2 ohms. Então eu consigo calcular agora qual é a corrente elétrica. Qual é a corrente elétrica total desse circuito, certo? Veja, os dados que eu tenho são: eu sei que a resistência equivalente entre os pontos A e B é 2 ohms e que a DDP é 8 volts. Eu vou aplicar a primeira lei de Ohm aqui no circuito, tá? Vou aplicar a primeira lei de Ohm, deixar de um jeito mais simples aqui, ó. Né? A DDP é 8, a resistência é 4. Passou o 4 dividindo ali, 8 dividido por 4, 2 amperes. Aí você fala, ah, já era, professor, 2 amperes, cheguei na corrente. Calma, calma, jovem, porque essa corrente, deixa eu mostrar para você que corrente que é, tá? Eu vou desenhar ela de rosa aqui, fazer ela de rosa. Essa corrente, presta atenção aqui no primeiro circuito que eu desenhei. Essa corrente de 2 amperes... Pera aí, mano. É 2 mesmo ou eu tô viajando? Eu viajei, hein? Ó, quase. Eu coloquei 4 no lugar da resistência equivalente e, na verdade, a resistência equivalente era 2. O que é 4, na verdade? A resposta. O cara aqui tá com pressa, irmão. Calma lá, mano. Pera aí. Então, na verdade, essa corrente aqui é 4. Beleza. 4 amperes. Essa é a corrente que passa no resistor de 1 ohm? Não, essa é a corrente total. Quando ela chega nesse ponto em que eu tenho uma bifurcação no meu circuito, vai haver uma divisão da corrente. Vem um pouquinho de corrente para cá, tá? E vem um outro tantinho de corrente para cá. Eu vou chamar essa corrente de I1 e essa corrente de I2, respeitando ali a nomenclatura que eu tinha colocado para o ramo 1 e ramo 2. O que eu estou querendo descobrir na letra B, tá? O que eu estou querendo descobrir na letra B, a corrente I dá origem a I1 e a I2. Eu estou querendo descobrir qual é a corrente I1. É isso que eu quero descobrir. Porque é a corrente que vai passar no ramo onde está o resistor de 1 ohm. Beleza? Veja, eu posso olhar para o circuito que está aqui na frente, ó, do lado direito, tá? Aqui, ó. Beleza? E usar o mesmo raciocínio, ó, vai entrar 4 amperes, que é a corrente total, aqui para cá vem uma corrente I1, para cá vem uma corrente I2. Beleza? E por que olhar esse circuito mais adiante é melhor? Porque eu sei as resistências de cada um dos ramos. Isso é extremamente importante. Por que é extremamente importante? Gente, se a gente pegar a primeira lei de Ohm e isolar a corrente, olha aqui, ó, tá? A corrente é DDP dividido por resistência. Numa associação em paralelo, o que acontece com os ramos? Eles estão na mesma DDP. Eles estão ligados entre os mesmos dois pontos. Então, o que acontece? Existe apenas uma relação de proporcionalidade. Como a DDP é a mesma para os dois ramos, eu preciso só olhar a relação de proporcionalidade entre corrente e resistência. Que, pela primeira lei de Ohm, olhando aqui, o que acontece? Como a resistência está no denominador, né? A corrente é inversamente proporcional à resistência. Então, se
a resistência for maior num determinado ramo, a corrente vai ser menor. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Isso, na verdade, a gente já tinha chegado na conclusão lá na aula de conceitos básicos da eletrodinâmica, né? Beleza? A gente já tinha discutido isso, tá? E por que isso é importante? Porque, veja, eu sei que a resistência do ramo superior, deixa eu marcar aqui, é 8 ohms, beleza? E a resistência do ramo inferior, do ramo 2, é 2 ohms. Ou seja, a resistência do ramo 1 é 4 vezes maior que a resistência do ramo 2. Isso quer dizer que a sua corrente vai ser 4 vezes menor. Então vamos anotar isso, tá? Como eu sei, ó, como eu estou vendo, a resistência do ramo 1 é 8 ohms e a resistência do ramo 2 é 2 ohms. Portanto, eu posso dizer que R1 é 4 vezes maior que R2, certo? Pela primeira lei de Ohm, a conclusão que eu chego é que a corrente no ramo 1 vai ser 4 vezes menor do que a corrente no ramo 2. É 1/4. Tá? Eu posso também escrever isso em função da corrente no ramo 2. Eu passo 4 multiplicando, ó. Eu tenho que a corrente no ramo 2 é 4 vezes maior que a corrente no ramo 1. Tá, e daí, professor? E daí que elas provêm da onde essas duas correntes, I1 e I2? Provém da corrente total. E, então, além dessa expressão, eu posso escrever que I1 mais I2 é igual à corrente total I, que nesse caso é 4 amperes. Beleza? Veja que a gente fez uma análise do que acontecia com a DDP em cada um dos ramos, numa associação em paralelo, ou seja, a DDP fica a mesma, e agora fizemos uma análise do que acontece com a corrente, certo? Nós sabemos que a corrente é distribuída entre cada um dos ramos na associação em paralelo, como nós vimos na aula 08 aí, acabamos de ver. Beleza? Vamos usar essas duas expressões para chegar na resposta. O que eu quero dizer? Tá vendo o I2 que tem aqui, ó? Tá? É o mesmo I2 que está aqui. Então eu tenho duas equações com uma incógnita, entendeu? Tá? Deixa eu escrever novamente elas aqui, ó. Tá? Eu tenho que I2 é igual a 4 vezes I1, e eu tenho que I1 mais I2 é igual a 4 amperes. O que eu vou fazer? Substituir I2 por 4 vezes I1. Então vai ficar assim, ó. I1 mais 4 vezes I1 é igual a 4 amperes. Então, 1 e 1 mais 4 e 1 dá quanto? 5 e 1, que é igual a 4. Passo o 5 dividindo. 4 dividido por 5. A corrente que passa pelo resistor de 1 ohm é 0,8 amperes. Beleza? Então, dos 4 amperes, apenas 0,8 passa para o ramo superior. O restante vai para o ramo inferior. Quanto que é o restante, professor? Multiplique isso daí por 4. 4 vezes 0,8, quanto que dá? 3,2. Essa é a corrente I2. Então, I2 é 3,2 amperes. Se você somar 3,2 com 0,8, 4 amperes. Dá a corrente total. Beleza, galera? Então, valeu, até mais. Vou dormir. Até amanhã cedo para vocês. Tchau, tchau.